A graça e a paz a todos os meus amados alunos e alunas da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. Nós estamos no módulo 1, no volume 2, parte 2 do nosso curso. E hoje o assunto que nós vamos tratar hoje é Noé e o dilúvio. Nós terminamos toda aquela parte sobre a corrupção do gênero humano e agora nós vamos começar nesse período em que Noé vai construir a arca debaixo de uma ordem, de uma direção de Deus. O que nós já vimos, né, nas nossas aulas passadas? Nós vimos Gênesis capítulo 6, onde a Bíblia nos mostra a tentativa de Satanás e seus anjos, os anjos caídos, claro, de deteriorar a raça humana. Satanás e os anjos caídos, então, trabalham para deteriorar a raça humana. O objetivo disso é impedir o nascimento da semente da mulher. Toda a raça foi contaminada, exceto um homem e sua família. Deus está mantendo a sua palavra de que uma mulher da raça humana um dia vai conceber um filho. O seu filho iria nascer. E aquela criança que irá nascer dessa mulher é exatamente aquele que vai chocar a cabeça da serpente. É isso que Satanás estava tentando impedir que acontecesse, já que ele ouviu a promessa de Deus de que isso realmente iria acontecer. Agora, Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. O que nós vemos aqui nesses dois versículos é que Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé andava com Deus. E este era o segredo deste homem. Ele viveu numa geração, numa civilização totalmente corrompida, moralmente corrompida, mas ele andava com Deus. Ele se manteve íntegro e justo porque andava com Deus. Noé era íntegro e justo porque ele foi alcançado pela graça de Deus e respondeu com fé. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, nos diz: se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com as 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então a Bíblia nos diz que Noé era pregador da justiça. Ele foi preservado junto com mais 7 pessoas que faziam parte da sua família. Gênesis capítulo 10, Gênesis capítulo 6, versículos 10 a 22. Aqui nós vamos ver que Deus anuncia o dilúvio. O que levou Deus a enviar o dilúvio? Então nós vemos aqui Deus anunciando o dilúvio. Pois bem, o que levou Deus então a enviar o dilúvio? A corrupção da humanidade. Toda a terra estava corrompida diante de Deus. A violência se espalhou entre a humanidade. A corrupção dominou cada pessoa que habitava a terra. Não havia nada que as pessoas faziam que não estivesse manchada pela violência e pela corrupção. Então nós vemos aqui toda uma geração, toda uma civilização corrompida pelo pecado. Diante desse quadro terrível, Deus vai buscar o único homem íntegro no meio dessa sociedade corrompida. E o avisa que, devido à violência dos homens, o fim de toda a carne havia chegado. Deus irá destruir a terra, juntamente com os homens que nela habitavam. Assim Deus orienta Noé a construir uma enorme embarcação de madeira. Uma arca que iria preservar a vida dele, de sua família e de cada casal de animais que entrasse na arca com eles. Deus orienta Noé acerca das medidas e da maneira como ele iria construir a arca. Que coisa tremenda!
o dilúvio viria para destruir toda a carne em que houvesse fôlego de vida. Não iria sobrar nenhum ser vivo na face da terra. Porém, com Noé, Deus fez uma aliança. Deus fez um pacto. Essa aliança incluiu toda a família de Noé que estava com ele na arca. Dentro da arca, todos os animais foram preservados. Deus orientou Noé sobre como deveria proceder para que os animais fossem conservados vivos durante o tempo de duração do dilúvio. E Noé fez tudo como Deus mandou. No capítulo 7, do versículo 1 a 24, nós vamos ver Noé na arca com a sua família e o dilúvio, como foi que o dilúvio aconteceu, né? Como que Deus enviou água para destruir toda a humanidade naquela geração. Talvez muita gente nunca tenha lido o relato do dilúvio. Então, você pode ler aí no capítulo 7, do versículo 24. Mas o que nós observamos na narrativa do dilúvio são os detalhes impressionantes. Muitos ficam discutindo a veracidade da ocorrência do dilúvio. Isso é uma discussão que já vem por muitos anos, né? Há muitos livros que foram escritos por arqueólogos, teólogos, estudiosos da Bíblia para discutir se realmente o dilúvio aconteceu ou não e se aconteceu exatamente da maneira como a Bíblia relata. Em todos os povos, olha que coisa interessante esse dado, em todos os povos antigos existem relatos da ocorrência do dilúvio, de uma inundação total, sem ser da Bíblia. São livros de outras culturas, outras civilizações. E alguns até citam que 8 pessoas foram preservadas. Um outro grande questionamento é se o dilúvio ele foi total na Terra ou só naquela região, né? O dilúvio foi na Terra toda ou se foi só ali onde Noé estava. Bom, se o dilúvio fosse parcial, alguma parte da Terra ficaria seca. Aí vem uma pergunta, por que então que Deus mandou Noé construir a arca? Ele teria mandado Noé e sua família irem para essa parte seca e não teria ali levado Noé a trabalhar 100 anos construindo a arca. Não é verdade? É uma coisa totalmente incoerente. Mas um grande fato que vale a pena observar é que Deus dá detalhes impressionantes no relato do dilúvio. Por exemplo, Gênesis capítulo 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam todas as pontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então aqui nós vemos a data da ocorrência, exatamente no dia, no mês, no ano, quando aconteceu. Em Gênesis capítulo 6, versículo 21, nós vamos ver o alimento que para eles comerem. Deus então orienta Noé a estocar o alimento para que todos possam ter o que comer. No capítulo 7, versículo 19, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Então, aqui está dizendo que todos os montes foram cobertos, né? Até onde a água chegou. No versículo 20, 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e assim foram cobertos. Então, 15 côvados acima dos altos montes. Por que isso? Por que essa medida? Por causa do calado da arca. A arca, ela ia ultrapassar os montes, senão ela ficaria encalhada, evidentemente. Foi fabricado um modelo reduzido da arca em medidas proporcionais e constatou-se que a forma da arca é a melhor para aguentar turbulências aquáticas. A arca podia girar até 60 graus e assim ela conseguiria voltar. Gênesis capítulo 7, verso 15, diz assim: entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne que havia espírito de vida.
Então, como Noé conseguiu pegar todos os animais? Já parou para pensar? Os animais foram entrando na arca. Mas como é que isso aconteceu? Os animais entraram para junto de Noé. Deus mandou que os animais entrassem. Será que existe mesmo esse poder de Deus dar uma ordem e os animais obedecerem? Vamos ver o que diz João capítulo 21, versículo 1 a 6, é um texto do Novo Testamento. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançaram, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então eles não podiam puxar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Jesus ordenou que os peixes lá estivessem. Então Jesus deu uma ordem e os peixes obedeceram. Alguns anos atrás foi divulgado um vídeo, se eu não me engano, ele se encontra publicado no YouTube. Então, se você digitar ali na busca no YouTube, Avivamento das Ilhas Fiji. Busque esse documentário e você vai ver um fato impressionante que é relatado neste documentário sobre um grande avivamento que aconteceu nas Ilhas Fiji. Um avivamento dos nossos dias. Ali conta-se que havia uma região de uma das ilhas onde a população ali vivia de pesca. Mas devido ao pecado, à perversidade, às coisas horríveis que aconteciam na região, Deus retirou a sua bênção e os peixes fugiram daquela região. Com o levantamento da igreja em oração, pastores reunidos para orar juntos, concentrações de oração começaram a acontecer em várias partes das ilhas e Deus começou a operar grandes milagres. E um dos milagres que aconteceu, que é mostrado no documentário, é que repentinamente os peixes começaram a vir do mar em grandes cardumes e eles pulavam para dentro daquele lago que ficava na ilha, aonde os pescadores tomavam o peixe para os seus alimentos. Então foi um milagre. E a cena que é mostrada no vídeo é muito bonita. Dos peixes todos vindo em cardumes, ouvindo um comando de Deus, eles voltaram para o lugar aonde eles poderiam ser pescados e consumidos. Então, amados, Deus ele dá ordens aos animais, sim, e os animais obedecem. Aconteceu na Arca de Noé, aconteceu aqui no Mar de Tiberíades com Jesus e os apóstolos e aconteceu também nas Ilhas Fiji. Gênesis 7, 1 a 4. Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. Então Deus mandou Noé entrar com sua família, e a arca ficou aberta ainda por 7 dias. Veja aqui a longanimidade de Deus. Qualquer um daquela geração que quisesse entrar na arca poderia ter entrado, porque Deus deixou a arca aberta para quem quisesse entrar. Gênesis 7,16. Então, nós vamos ver que Deus vai fechar a porta da arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado, e o Senhor o fechou por dentro. Quem fechou a arca? Deus fechou a arca.
Aí ninguém mais podia entrar. Em Apocalipse 3:7 diz que Deus fecha e ninguém abre. Gênesis capítulo 7, versículo 11, e também Gênesis 8, 13 a 14, vai nos mostrar que o dilúvio prevaleceu por um ano. Né? Então, aqui em Gênesis 7, 11, como nós já lemos antes, mostra o tempo que o dilúvio permaneceu. Noé passou 100 anos construindo a arca e falando que haveria o dilúvio e que cobriria toda a terra. Agora, você pode imaginar, meu querido aluno, minha querida aluna, os deboches daquela geração corrompida? Sabe de uma coisa? Nós temos hoje uma situação parecida com a dos dias de Noé. A arca, na verdade, é um tipo, é uma figura de Jesus. Porque quem estiver dentro da arca será salvo, tal como hoje quem está em Cristo será salvo. Quem não está em Cristo não será salvo. Experimente, você, meu aluno, a contar às pessoas, principalmente as pessoas incrédulas. Vai falar com elas sobre o arrebatamento. Vai dizer para elas que Jesus Cristo está voltando, que logo, logo os céus vão se abrir, Jesus vai voltar e só a igreja será arrebatada. Eles vão dizer que você é uma pessoa preconceituosa, que nada. Né? Alguns vão dizer que todo mundo vai ser salvo, outros vão dizer que aqui se faz, aqui se paga, não tem nada de inferno, não tem nada de volta de Jesus. Se você contar para uma pessoa que você crê de todo o coração que num piscar de olhos nós vamos desaparecer e encontrar Jesus nos ares, e que você crê nisso, porque isso só pode ser aceito pela fé, as pessoas vão rir de você. Vão achar que você é um fanático desequilibrado. Foi difícil para Noé, mas 2 vezes o texto diz que Noé fez tudo como o Senhor ordenara. Gênesis capítulo 6, versículo 22 e Gênesis 7, 5. O dilúvio, então, foi um juízo de Deus sobre aquela época e o mundo foi destruído. Somente 8 pessoas foram salvas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos, mais os animais. Nesse final da segunda época, entrando já na terceira época, ficou claro, ficou provado, ficou registrado na palavra de Deus que o homem, guiado pela sua própria consciência, não tem poder, não pode, não tem capacidade de voltar, de retornar aquilo que perdeu, a sua ligação com Deus. Não tem. Na sua própria consciência, o homem não tem como se voltar para Deus. Sem Deus, o homem não tem capacidade de se livrar da situação de ser separado de Deus. Então, nós vamos parar por aqui hoje. Vamos entrar na nossa próxima aula no capítulo 8, certo? E vamos ver o final do dilúvio, como foi que o dilúvio terminou e o que aconteceu logo após o término do dilúvio. E eu quero deixar para você, meu querido aluno, minha querida aluna, você que está assistindo esse vídeo. Jesus deixou bem claro que como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, da mesma maneira que a arca foi o meio através da qual aquelas pessoas foram salvas, assim também hoje o meio de salvação é Jesus. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, preste bem atenção. Você não entregou sua vida para Jesus, você não confessou os seus pecados a Deus e realmente entregou-se totalmente a Cristo. Faça isso, querido. Nós estamos muito perto do fim. O mundo está caminhando rapidamente para o seu final. A sociedade está caotizada. A perversão toma conta do mundo. O pecado domina o coração e a mente das pessoas. A rebelião contra Deus é cada vez mais evidente. E se você não tiver a sua experiência com Jesus, não estou falando de religião, não estou falando de denominação evangélica ou católica, ou seja, qualquer outra, eu estou falando de um estilo de vida comprometido exclusivamente com a pessoa de Jesus. Você precisa crer em Jesus. E para isso, faça exatamente aquilo que eu vou orientar você. E a sua vida será transformada.
Primeiramente, reconheça que você é pecador. Segundo, confesse seu pecado. Confesse a Deus que você é pecador e você não vai conseguir se salvar pelas suas obras. Terceiro, convide Jesus para ser o único Senhor e Salvador da sua vida. Que Ele entre no seu coração e produza a experiência sobrenatural do novo nascimento. Assim, querido, você vai ser salvo e você vai ter garantido da parte do Senhor uma eternidade inteira com Ele na sua glória. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe você, meu querido aluno, você, minha querida aluna da nossa escola Palavra Viva. E quero convidar você, agora que terminamos o vídeo, que você curta esse vídeo, que você dê o seu like, nos ajude a crescer dentro do YouTube e expandir essa palavra de salvação para muitas pessoas. Compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. Faça parte da nossa escola. Você vai receber as informações acerca de novos vídeos que são lançados toda semana. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o proteja de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.